Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Setembro Amarelo, Web Rádio Estação da Luz. Você nasceu do amor. Você nasceu do amor. Você é amado. Você é amado. Eu vim para que todos tenham vida. E vida em abundância. Setembro Amarelo, Web Rádio Estação da Luz. Muito boa noite, meus queridos irmãos. Estamos de volta ao canal Rádio Web Estação da Luz, com o nosso novo programa Reencontro com a Vida, agora às quartas-feiras, às 21h, sendo transmitido por este canal, não é? Estação da Luz, como também pelo nosso canal Reencontro com a Vida. E estamos iniciando hoje o primeiro episódio do primeiro capítulo de uma obra que chamou muita atenção na época, que é a história de um ex-diretor da Federação Espírita Brasileira no início do século XX, especialmente por volta da década de 30, década de 40. Ele era conhecido na terra, no Rio de Janeiro, como Frederico Figner. E é a história dele que nós vamos estudar e comentar capítulo por capítulo como foi a chegada de Frederico Figner e as experiências iniciais que ele atravessou nos primeiros minutos, nos primeiros segundos da sua nova realidade transcendental ao atravessar a porta da imortalidade da alma. Frederico Figner, que foi um atuante do movimento espírita no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, ele era uma pessoa muito atuante, era uma pessoa que vivenciava os postulados da doutrina espírita, realizava uma série de trabalhos, de pesquisas, não é? E ele é surpreendido quando ele retorna à paternidade divina. E o livro Voltei,
pelo próprio título, vem nos dizer: voltei para a realidade. E este primeiro capítulo de hoje, Frederico Figner, ele vai descrever com riquezas de detalhes as surpreendentes surpresas que ele teve em tentar colocar em prática todo aquele conhecimento teórico que ele exercera na Terra. E neste primeiro parágrafo, Frederico Figner, ele vai nos dizendo o seguinte: há muitas semanas guardo a permissão de escrever-lhe relacionando o noticiário do velho companheiro já no outro mundo. Ele inicia logo nas primeiras palavras: venho e recebo a permissão de escrever as minhas primeiras experiências daquele velho companheiro agora no outro lado da vida, no outro mundo. Aliás, isto não é novidade para vocês e nem para mim. Quanto se me esvaía a resistência orgânica, formei o projeto de endereçar-lhe um correio de amigo logo que a morte me arrebatasse. Ele fez projetos, ele imaginou que quando deixasse o veículo físico, ele iria utilizar-se de algum médium para psicografar mensagens e trazer os seus relatos do que ele estava vivenciando nos primeiros momentos da sua nova realidade no mundo espiritual. E aí ele no terceiro parágrafo, ele vai comentando sobre o espiritismo. O espiritismo pode nos ajudar ou não no momento da nossa desencarnação. O que é que vocês acham? Que o conhecimento espírita pode ampliar mais a janela da nossa consciência? Boa noite, minha cara irmã Edileuza, seja bem-vindo. O Espiritismo, vai comentando Figner, o Espiritismo fora para mim não só simples crença religiosa. A doutrina espírita para Figner não foi apenas uma crença religiosa, tornara-se o clima constante em que minha alma respirava, constituía elemento integrante do meu próprio ser. Ele vivenciava, meus queridos irmãos, 24 horas da sua existência, respirava o espiritismo, a doutrina espírita, a todo momento, a todos os instantes. Daí o entusiasmo vibrante com que me entregava aos serviços da doutrinação e a certeza com que esperava o contentamento de fazer-me sentir aos irmãos de ideal após a desencarnação. Pelo que a gente está vendo aqui, que Frederico Figner, ele era um entusiasta. Ele era um entusiasta do espiritismo. Ele pregava em bom tom para todos. As pessoas que se aproximavam de Frederico Figner, ele anunciava a boa nova do espiritismo. Ele sempre deixava a mensagem, como vocês vão ver no transcorrer do nosso estudo, ele tem um encontro num plano espiritual. Vou até fazer um espólio dos próximos capítulos, não é? Há um momento neste livro que é muito interessante, é que nas reuniões mediúnicas, Frederico Figner, ele se colocava na posição de doutrinador. Ele doutrinava os espíritos que se manifestavam
nas reuniões mediúnicas ou nas sessões mediúnicas, como era chamado naquela época. E quando ele chega ao mundo espiritual, ele tem um encontro, ele reencontra uma dessas entidades que ele doutrinava. E esta entidade vai dizer a ele: olha a sua situação, em que você chegou. Então, aqui é um pequeno espólio, vamos dizer assim, dos próximos capítulos, mais adiante, das próximas semanas, que nós vamos estudar as narrativas surpreendentes, onde ele vai traçar todo um aspecto social, político e humanitário no plano espiritual. Seja bem-vindo, nosso querido irmão Cláudio, não é? A nossa querida Edileuza Santos. Pois bem, nós somos surpreendidos. E torno a repetir, o Figner, ele era um entusiasta. E na atualidade a gente vê muitos espíritas, companheiros nossos, né, que são entusiastas de divulgar aos quatro cantos do mundo a mensagem da doutrina espírita. Mas será que isto está muito ligado com a posição que teremos ao retornar ou ao desembarcarmos literalmente no mundo espiritual? Vamos ver. Dificuldades no intercâmbio. Este ponto, Figner, através do Francisco Cândido Xavier, que foi o médium, o porta-voz, né, para escrever as ansiedades de Figner. E ele diz assim: dificuldades no intercâmbio. Teremos dificuldade em nossos intercâmbios? Nós que já adquirimos também, como Figner, este conhecimento espírita, será que quando retornarmos ao mundo espiritual, não vamos querer escrever alguma carta, alguma missiva, ou utilizar de algum ente querido nosso, algum médium que nós convivemos na Terra, para receber mensagens ou enviarmos mensagens para os nossos entes queridos? Será possível, meu amigo Cláudio, ao desencarnar, será que a gente poderá, de imediato, mandar uma mensagem de além-túmulo para os nossos entes queridos? Vamos seguir os passos aqui de Frederico. Mas o serviço não é tão fácil quanto parece à primeira vista. Podemos certamente visitar amigos, influenciá-los. Todavia, para isso, copiamos o esforço dos profissionais da telepatia. Ele vai dizendo aqui que não é fácil manter um contato. Nosso amigo Cláudio, lá de Mato Grosso do Sul. É uma história fascinante, Cláudio, não é? A história de Frederico Figner, né? E que sirva de exemplo para todos nós a história, a saga espiritual deste arauto do espiritismo e como foi a sua chegada no mundo espiritual, né? Então ele vai dizer assim, né? Podemos certamente visitar amigos, influenciá-los. Todavia, para isso, copiamos o esforço dos profissionais da telepatia. Emitimos o pensamento, gastando a potência mental em dose alta. E se a pessoa avisada se mostra sensível à maneira do rádio que se liga à emissora, então é possível transmitir-lhe ideias com relativa facilidade quando o médium está receptivo, sintonizado na mesma frequência psíquica ou espiritual daquela entidade que quer manter um contato mediúnico. Há uma questão clássica, Cláudio, que é a questão 459 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam nossas vidas? E qual foi a resposta que os espíritos deram?
bem mais do que vocês imaginam. De ordinário são eles que vos conduzem os vossos pensamentos. Portanto, o mundo espiritual, que é povoado por inteligências em graus e evoluções diferentes, eles estão constantemente entrando em sintonia conosco, e que o Figner, ele usa aqui a palavra telepatia, transmissão do pensamento. Então, se você é uma antena parabólica, eu sempre digo assim, nós somos uma antena parabólica, e a nossa antena parabólica, ela está apontada para o cosmos. E esta antena parabólica, ela está receptiva a entrar em sintonia com a diversidade de satélites ao derredor do planeta Terra. Mas se a sua antena parabólica tiver com parafuso folgado ou desajustado, a tua antena parabólica, você não vai conseguir pegar uma boa frequência. Assim é o pensamento. O próprio Emmanuel, no primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida, este livro, Pensamento e Vida, no primeiro capítulo, Emmanuel diz o seguinte: o pensamento cria a vida que procuramos. O pensamento é vida. O pensamento é energia. Você vai manter uma conectividade com padrões energéticos de acordo com seu estado emocional. Você vai atrair para o seu campo psíquico, para o seu campo mental, o tipo de entidade que vai trabalhar com você ou vai conviver com você e vai lhe influenciar durante toda a sua trajetória de vida. Há entidades espirituais que nos acompanham durante uma vida inteira. Não só o nosso mentor espiritual, que sempre está ao nosso lado, não é? O nosso mentor é aquele que avalizou a nossa reencarnação, mas ao longo da nossa jornada, há espíritos simpáticos que se aproximam de nós para mandar uma mensagem, como há espíritos das sombras que também sintoniza conosco de acordo com o tipo do padrão psíquico que nós estamos mantendo. Então, o Figner, ele está deixando claro nessa questão. Por vezes, a deficiência do receptor, olha que eu estava falando, né, do receptor, não é? Aliada às múltiplas ondas que o cercam, impede a consumação de nossos propósitos. Se o instrumento de intercâmbio permanece absorto nas preocupações da luta comum, é difícil estabelecer a preponderância de nossos desejos. Ou seja, se você está com o pensamento absorto, se você está com o pensamento alheio, se a janela da tua mente está aberta para pensamentos negativos, fica muito difícil de ocorrer este intercâmbio. E o Figner, ele encontrou o primeiro obstáculo nessa questão, como vocês vão ver adiante, que ele, na sua ansiedade de querer dar uma comunicação muito grande, né? E ele disse, mas o André Luiz, ele começou a psicografar uma série de livros, e os amigos espirituais chamou a atenção de Figner. Olha, o André Luiz, ele levou mais de 700 dias treinando, afinando, vamos dizer assim, no sentido figurado, o seu violino. O violino, meu amigo Tavares, o Cláudio, a nossa Edileuza, o violino é o médium. O violonista, antes de entrar em um concerto para o público, ele tem que afinar o teu instrumento. Então, a comunicação do espírito para com o determinado médium tem que ter essa afinação
o médio é o violino, é este instrumento, não é? Então ele diz assim: a mente humana atrai ondas de força que variam de acordo com as emissões que lhe caracterizam as atividades. A nossa mente humana vai atrair as forças psíquicas que é caracterizada ou caracterizado pelos seus padrões emocionais, pelo seu comportamento ético-moral. Este comportamento ético-moral é que vai abrir a janela das energias mentais para que haja uma sincronicidade entre o receptor e o emissor. O emissor é o espírito comunicante. E o receptor é o médium, é o instrumento, é o violino, como eu falei. No aparelho mediúnico, esse fenômeno é mais vivo pela sensibilidade que lhe marca as faculdades registradoras. O médium projeta energias em busca do nosso campo de ação e recebe-as de nossa esfera com intensidade indescritível. Olha que coisa interessante, Tavares, meus amigos. É uma força indescritível. Ele diz assim, do nosso campo de ação e recebe-as de nossa esfera com intensidade indescritível. Se você manda uma faixa de, vamos dizer assim, um pensamento edificante de luz, você vai receber na mesma proporcionalidade a intensidade do padrão mental que você está jogando para o cosmos, para o universo. O universo é vida. O universo está em constante movimentação. O universo é um organismo vivo. Por que o universo é um organismo vivo? Porque ele pulsa. Nós somos uma inteligência viva e que estamos constantemente conectados, Cláudio, com todo o cosmos, com todo o universo. E aí, Figner vai fazendo uma autoanálise de si mesmo, porque ele teve as primeiras dificuldades em não conseguir manter um contato de imediato, não é? Calcule, pois, vai dizendo ele, os obstáculos naturais que nos cerceiam as intenções. Se não há combinação fluídico-magnético, se não há uma combinação fluídico-magnético entre o espírito comunicante e o recipiente humano, realizar-se-á nosso intento apenas no sentido parcial. Então, ocorrerá um ruído nesta comunicação entre o médium e a entidade espiritual. É quase impossível impormos nossa individualidade completa. Opa! Esse item aqui é muito interessante. Enquanto nós estamos no domicílio físico, no domicílio carnal, nós temos um comportamento egoísta de estar sempre impondo o nosso ponto de vista, os nossos anseios. Mas lá, na realidade espiritual, Figner nos chama a atenção, é quase impossível, meramente impossível, impormos o nosso ponto de vista, a nossa postura, nossa individualidade completa. Foi o primeiro impacto emocional que ele teve, porque Figner, quando ele viveu no Rio de Janeiro, ele era muito impulsivo. Ele era um homem muito dinâmico na Terra,
dinâmico no mundo espiritual. Abrindo um parênteses, aqui em Salvador, eu resido aqui em Salvador, eu estou transmitindo o estudo aqui de Salvador, na capital. Há muitos anos, um pichador, esse pessoal que pincha muro nas capitais do Brasil, né? E um grafiteiro, Cláudio, ele escreveu o seguinte: grafite na terra, porque no céu não tem muro. Todas as vezes que eu passava de ônibus, na época, e via essa mensagem no muro: grafite na terra, porque no céu não tem muro. E aí eu dizia comigo mesmo: se esse grafiteiro souber que existe muros no céu, que existem barreiras espirituais, onde muitas entidades não conseguem penetrar por conta dessas barreiras, por conta desses muros energéticos, e que os pinchadores não vão conseguir pinchar essas barreiras energéticas. Eu achava muito interessante essa frase: grafite na terra, porque no céu não tem muro. Não é? Então, as barreiras são construídas por você. É você que vai construir a sua própria barreira energética. E essa barreira energética, ela perpassa pela, vamos dizer assim, pela usina nuclear, que é a tua mente, a tua consciência, o princípio inteligente do universo que você é. Esse princípio inteligente do universo, que é o espírito, ele é o gerador deste dínamo, desta energia nuclear. O espírito tem uma potencialidade que vocês não imaginam, e é inimaginável a energia que aure do princípio inteligente. Qual é a definição que os espíritos deram? Allan Kardec, quando Kardec perguntou, afinal de contas, que é o espírito? De que é constituído o espírito? Por uma pobreza de linguagem, os benfeitores disseram a Kardec que se assim podemos nos expressarmos, ele é uma centelha, ele é um clarão, ele é uma luz. Então, na medida que você vai evoluindo, passando passo a passo na linha do tempo, na linha cosmológica do tempo, você vai expandindo a tua luminosidade, é uma luz, é uma centelha, e você tem uma potencialidade inimaginável, a força energética do espírito, da luz, desta energia, e que está temporariamente acoplado em um corpo físico. E para que esta energia, esta centelha, esta luz se manifeste no corpo físico, ele precisa ter outras vestimentas. E a principal vestimenta dele é o perispírito, que é uma roupagem, como o próprio Emmanuel vai dizer no livro Pensamento e Vida, não, acho que é o Pensamento de Emmanuel. Esse livro, O Pensamento de Emmanuel, ele vai dizer que o perispírito é como se fosse um escafandro, como se fosse uma roupa de borracha para os mergulhadores que penetram as profundidades do mar. Então, o perispírito é uma roupa de mergulho que o espírito utiliza para mergulhar transitoriamente no corpo físico, na sua reencarnação, para o burilamento. Então, o Fig, ele teve esse primeiro impacto quando ele percebeu que para dar uma comunicação não é tão fácil como a gente acha, porque nós somos teóricos, estudamos sobre o perispírito, a densidade, a coloração do perispírito. O espírito tem peso, o perispírito tem peso, o perispírito tem coloração, o perispírito tem odor, o perispírito tem todas as formalidades
que o mundo físico tem. Então, quando ele diz mais adiante, vamos mais. Ainda mesmo em se tratando da materialização, olha o que é que ele diz aqui. Em se tratando da materialização, o visitante do outro mundo depende das organizações que o acolhem, não é? Se o médium relaxa a obrigação de manter o equilíbrio fisiopsíquico, eu vou repetir para ficar bem claro. Se o médium relaxa, não é? A obrigação de manter o equilíbrio fisiopsíquico, o equilíbrio psíquico mental. E se os companheiros que lhes integram o grupo de trabalho vivem estonteados sem o entendimento preciso dos deveres que lhes competem, torna-se impraticável o aproveitamento dos recursos que se nos oferece para o bem. O Figner está deixando bem claro. O médium é um violino. E se as cordas do violino tiver desafinado, como é que você vai tocar a sinfonia Jean Sebastian Bach? Jesus, Alegria dos Homens. Você pega o violino, não é? Você pega o violino para tocar um dos clássicos de Jean Sebastian Bach, que é Jesus, Alegria dos Homens. E como é que você vai tocar essa música clássica se as cordas do teu violino está desafinada? É isso que o Figner está dizendo. E para você se afinar com o médium, você precisa ter tempo, como vocês vão ver mais adiante, e que ele diz, o próprio André Luiz levou muito tempo, 700 dias, afinando a corda, o seu violino, e no caso de André Luiz, o violino era Francisco Cândido Xavier. E aí ele tocou grandes sinfonias através do Chico. Eu digo grande sinfonia porque o Chico era este violino bem afinado que não só o André Luiz, mas inúmeros espíritos, como Alta de Souza, Humberto de Campos, Emmanuel, Castro Alves, Olavo Bilac, Meimei, inúmeras entidades espirituais utilizava-se deste grande violino que foi conhecido no Brasil como Francisco Cândido Xavier. Seja bem-vindo, meu amigo Alzenei, não é? Advogados, força para passar por provas, mas é isso, meu amigo. Estamos todos aqui, não é? Nessa nossa luta, tentando afinar o nosso violino mental. Pois bem, ele diz assim, considerava a escrita e a incorporação mediúnicas ocorrências triviais do nosso aprendizado. No entanto, vim de reconhecer neste plano em que hoje me encontro a desatenção. Olha aqui, Tavares, porque Tavares, antes da gente começar o estudo, Tavares estava me chamando a atenção. James, analise nas entrelinhas, né? Porque o amigo Tavares é um instrumento, um violino lá das bandas do nosso Nordeste, não é? Cada um com seu instrumento, com seu violino, porque o nosso corpo físico, vamos dizer assim, né? É este grande violino. E o que é que você está fazendo com o seu violino? Não é? A desatenção com que assinalamos semelhantes dádivas. Esses fatos amplamente multiplicados em nossos agrupamentos traduzem imenso trabalho dos espíritos protetores, com reduzida compreensão por parte dos que a eles as
assistem. Então, Figner, ele está chamando a atenção aqui, meus amigos, de que ele via as psicografias, até do próprio Chico, que ele chegou a ir à cidade de Pedro Leopoldo, acompanhado de um amigo, e teve o prazer de conhecer o Chico. E via as cartas psicografadas do Chico. Então, para ele, quando ele retornasse ao mundo espiritual, certamente ele iria começar a mandar mensagens através do próprio Chico. E não foi assim. Ele teve momentos que ele teve que fazer uma reciclagem do seu próprio autoconhecimento, do seu próprio comportamento diante de uma nova sociedade regido por leis completamente diferentes das sociedades terrestres. Porque existem leis que regem as sociedades do plano espiritual, tanto as sociedades das cidades sombrias, das regiões do umbral, como também das grandes colônias espirituais, que são diversas, não é? Então, cada região, cada colônia espiritual é regida pelas leis éticas, morais, de acordo com a evolução e o padrão emocional dos seus próprios moradores, quer seja as regiões das sombras, as regiões do umbral, quer seja as grandes colônias espirituais, que cada uma está no seu grau de evolução, de acordo com a evolução moral e espiritual dos seus habitantes. Passei a observar o porquê de muitas promessas de amigos que se não realizaram. Companheiros diversos haviam partido antes de mim, convencidos de que poderiam voltar quando quisesse, trazendo informações da nova esfera, e embora lhes aguardasse a palavra esclarecedora. Através de reuniões respeitáveis, a solução parecia ainda indefinidamente. O homem encarnado é tido em nossos círculos por arredentário das possibilidades terrestres, e de modo algum podemos absorver-lhe a autoridade e a direção da experiência física, tanto quanto não lhe será possível determinar na zona de trabalho que nos é própria. Quando ele diz, neste parágrafo, o homem encarnado, você encarnado, nós encarnados, é tido em nossos círculos, é tido nos círculos do plano espiritual por arredentários das possibilidades terrestres. Somos arredentários das infinitas possibilidades da vida física, da vida terrestre. E você, como arredentário, o que é que você está fazendo com o pedaço de terra, vamos dizer assim, que você recebeu por acréscimo do amor de Deus? Porque nós não somos donos de nada. Nós estamos vivendo, morando de aluguel. O corpo físico, o veículo físico, é uma residência na qual o espírito está residindo, assinou o seu contrato de locação na data do teu nascimento. Um exemplo, eu nasci no dia 31 de julho de 1961. Então, eu assumi uma nova residência, assinei um contrato de locação transitória na Terra, contrato de locação essa assinada no dia 31 de julho de 61, a data do meu nascimento. A data do nosso nascimento é a data da locação do imóvel, que é o corpo físico. Agora, o vencimento deste contrato, que é o dia, a data, o horário e as circunstâncias, que deixaremos o nosso imóvel, o nosso domicílio doméstico, que é o corpo físico, que é uma casa transitória, não sabemos. Mas há muitos que deixam
este domicílio antes do tempo. Você evade pelas portas do suicídio, pelo suicídio direto ou pelo suicídio indireto. Então, vejamos bem o que nós estamos, como nós estamos administrando e cuidando deste imóvel, deste patrimônio que é o corpo físico, não é? Então, o homem encarnado é tido em nossos círculos por arredentários das possibilidades terrestres e de modo algum podemos absorver-lhe a autoridade e a direção da experiência física, tanto quanto não lhe será possível determinar na zona de trabalho que nos é própria, porque você tem o livre-arbítrio, você é responsável pela sua ação. Então veja bem o que você está fazendo da tua própria vida na atual existência. E ele continua. Em vista disso, por mais que desejamos, somos obrigados a depender de vocês em nossas comunicações e interferências. Né? Então, Figner, ele vai dizer que depende muito de nós, enquanto encarnados, né? Para que eles possam dar a sua comunicação, ou psicografar, ou trazer uma nova mensagem. Os amigos da vida superior necessitam da cooperação elevada para se manifestarem nas obras de amor e fé, na mesma proporção em que as entidades voltadas ao mal reclamam concurso de baixa espécie das criaturas perversas ou ignorantes no cenário carnal. Verifica-se a mesma disposição em nossa zona de serviço. Vocês conseguirão isto ou aquilo em nosso ambiente, dependendo, porém, das entidades que puderam mobilizar. Então, é você que vai estabelecer as companhias espirituais que vai lhe acompanhar ao longo da sua vida, da sua jornada. Então, essa é uma das observações que o Figner faz. No outro parágrafo, no outro item, e que ele vai falar sobre ponderações necessárias. O que é que vem a ser essas ponderações necessárias, não é? Retomando a mim mesmo, caindo em si. Eu caí em si, vai dizer Figner. Após desvencilhar-me do corpo grosseiro, a preocupação de voltar ao reino dos amigos é o meu anseio de cada minuto. Habituar-me na existência última, fértil, de trabalho intensamente vivido e concretizar os menores desejos, em nos referindo à luta exterior. Esta luta exterior que a gente tem na atualidade, que é a lei da sobrevivência no mundo de César, né? O homem prático que se mantém no corpo terrestre por mais de 50 anos acostumam-se a servir invariavelmente obedecido ou obcecado pela sua própria sobrevivência. Isso cria enormes prejuízos, vai dizer Figner, para ele, por enclausurar-se instintivamente em roda viciosa de preconceitos nocivos que se lhes cristalizam vagarosamente na organização mental. Então, o Figner já estava na casa dos 50 anos, a sua mente estava viciada pelas preocupações, pela roda do tempo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que atender as minhas demandas necessárias.
Há um escritor brasileiro, psiquiatra, Dr. Augusto Cury. Dr. Augusto Cury escreveu um livro que se tornou muito conhecido, que é Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Neste livro, deste psiquiatra conceituado, Dr. Augusto Cury, ele vai falar da síndrome do pensamento acelerado. O que vem a ser a síndrome do pensamento acelerado? Dr. Augusto Cury vai dizer que os professores estão adoecendo porque mantêm um padrão de mente altamente acelerada. Não só os professores, todos nós sofremos desta doença da síndrome do pensamento acelerado. A gente adoece, o corpo físico não suporta a carga mental da aceleração da nossa impulsividade, da nossa ansiedade. A ansiedade tem levado indivíduos a doenças psicossomáticas. Então, desacelere a mente. E é isso que o Figner está querendo dizer. O pensamento dele vivia em alta voltagem, acelerado, porque tinha que cumprir as demandas constantes da sua vida diária, não é? E aí um deles era os melindres. Os melindres passam a torturá-lo. A convivência é interpretada por desrespeito, a prudência por ingratidão. Então, o melindre, não é? O desrespeito, a ingratidão, isso vai pesar. Todas as nossas mazelas, como eu comentei em um dos nossos estudos, e que eu fiz uma análise sobre a crise da morte, a crise mental da morte. Os primeiros sintomas no fenômeno da morte é sentido por o que você produz, a sua irritabilidade, o ódio, a descrença, todo tipo de pensamento negativo está registrado nas suas células, nos seus neurônios, nas suas substâncias químicas, dos neurotransmissores, das sinapses entre uma conexão de um neurônio para outro. As emoções têm um lampejo, têm um reflexo. E quando você está deixando o veículo físico, o primeiro sintoma são tudo o que você falou, fez, agiu durante a sua vida na Terra. Isso vai passar diante da tua própria consciência como se fosse uma tela cinematográfica de alta definição que você vai olhar para si mesmo e chega a uma conclusão. O que foi que eu fiz da minha última existência? Essa é a crise da morte, como vai dizer também Ernesto Bozano no seu livro, A Crise da Morte. Vamos lá. Já estamos chegando aqui, já quase no final. Quase me considerei ofendido quando os benfeitores espirituais me cortaram a probabilidade do retorno apressado. Ele queria dar logo a comunicação, meus amigos, não é? E não é assim. Afinal, pensava de mim para comigo. O que pretendia não era, de maneira nenhuma, a admiração alheia, nem intencionava aproveitar o ensejo para a propaganda de meu nome. Interessava-me simples a prova da sobrevivência. Para tanto, se me fosse possível, tocaria um clarim mais alto que uma sirene festiva. Ele queria tocar esse clarim festivo e dizer: olha, eu estou vivo. Olha, eu despertei. A vida continua. Era tudo o que nós comentávamos nas nossas palestras, nos nossos bate-papos, na roda de amigos, sobre a vida no mundo espiritual. É isso mesmo, é o que eu estou vivendo. E não foi assim. Primeiras visitas.
E aqui, aliás, amigos dedicados, porém, fizeram-me saber que o ruído no âmbito da espiritualidade é tão prejudicial quanto o barulho intempestivo na via pública, e depois de ouvir longa série de ponderações, a mim rearticularam os propósitos desordenados. Entendi, graças a Deus, que minhas investidas se filiavam à pura ingenuidade. Olha, a pura ingenuidade nossa, de acharmos de que o conhecimento que já adquirimos, o conhecimento intelectual, o excesso de conhecimento não vai lhe garantir que você vai ter facilidade de se aproximar do instrumento mediúnico e tocar o seu violino, não é? Que é o médium. Então, Figner, ele vai dizer num próximo parágrafo sobre as suas primeiras visitas às reuniões mediúnicas. Por que a gente não recebe comunicação dos nossos pais, dos nossos entes queridos? Porque muitos perguntam, mas ele trabalhou muitos anos no centro espírita, não é? Vamos lembrar de Otília Gonçalves, Diogo. Otília Gonçalves, ela foi uma árdua trabalhadora da Mansão do Caminho, ao tempo em que Divaldo e Nilson Pereira, aqui em Salvador, iria fundar as obras sociais da Mansão do Caminho, e que, por sua vez, também iria fundar o Centro Espírita Caminho da Redenção. E a Otília Gonçalves, ela foi uma das primeiras pioneiras, nos anos 50, a ajudar ao jovem Divaldo a receber crianças, pessoas desvalidas da sociedade soteropolitana de Salvador. Ela era uma dedicada trabalhadora e divulgadora de trabalhos sociais da Mansão do Caminho, fundado por Divaldo. Mas no livro, psicografado pelo próprio Divaldo, né, Otília Gonçalves, ela narra os momentos de dificuldades que ela passou no mundo espiritual. Ela acompanhou todo o processo de desligamento do teu veículo físico ao corpo perispirítico. E que todo o trabalho de vivência que ela teve, ela passou por dificuldades porque ela iria vivenciar o que eu tinha comentado anteriormente, né? A retrospectiva da sua própria consciência. Todas as nossas ações, todas as nossas lutas, os nossos anseios, não é? As nossas impulsividades, o nosso comportamento, a forma de pensar e de ser, de agir, isso reflete na teia tênue das fibras mais íntimas da nossa alma, do perispírito. E depois de um certo período, Otília é levado para uma colônia espiritual, e que ela vai narrar que esta colônia espiritual se chama Redenção. Esta colônia espiritual Redenção é uma colônia espiritual que está aqui na região metropolitana de Salvador. A colônia espiritual Redenção é semelhante à colônia espiritual Nosso Lar, porque sabemos que existem várias colônias espirituais em várias partes do planeta Terra. O planeta tem uma inumerável, em escalas diversas de evolução, de colônias espirituais. E Redenção é uma dessas grandes colônias espirituais aqui na região metropolitana de Salvador, entre Salvador e toda a região metropolitana. Então, Otília vai narrar que ela, ao deixar o corpo físico e ao passar por momentos de dificuldades em se desligar do corpo,
ela é levada para esta colônia e lá ela tem um contato com os benfeitores espirituais. Depois de um certo período, é que ela iria se aproximar do campo mediúnico, psíquico, do médium Divaldo, que serviu de ser o instrumento pelo qual Otília iria psicografar a sua história, narrando que ser espírita não lhe garante o reino de Deus, as nupciais que Jesus falava. Qual é a roupa que você utilizará para participar do grande banquete celestial? Este grande banquete celestial é o banquete da luz. E como você estará vestido ao retornar a este banquete espiritual? Que tipo de roupa você estará utilizando? Eu estou falando aqui de forma metafórica, de forma alegórica. Eu tenho esta vestimenta física, este corpo físico. Mas, ao deixar este veículo físico, como será a minha aparência? Ora, James, certamente você terá a mesma aparência, mas com que intensidade e luminosidade? Porque quando você quer comprar uma roupa, você vai numa loja, você vai num salão de beleza, você se arruma, você corta o cabelo, você faz um botox ou faz uma cirurgia plástica. E no mundo espiritual? Você vai fazer uma cirurgia plástica com o Dr. Ivo Pitangui? Ou é você, com o teu próprio pensamento, que vai realizar a mudança da sua própria aparência, de acordo com a tua própria evolução? E já aqui encerrando, porque este capítulo é um capítulo que eu vou deixar para concluir na próxima semana e entrar no outro capítulo, que é A Frente da Morte, e vamos concluir na próxima semana esse primeiro capítulo que nos convidou a grandes reflexões. Eu encerraria com uma frase que eu sempre gosto de citar, que é de Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, Buda tem uma frase que diz o seguinte: somos o que pensamos. Com pensamento, construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Portanto, meus queridos irmãos, você é o que você pensa. Se você pensa, sua atitude, a tua consciência, a tua personalidade, o teu caráter, a tua índole que você tem hoje na Terra, este teu caráter, esta tua índole, continuará quando você desembarcar para o mundo da realidade espiritual. Nós não nos tornaremos anjos de uma hora para a outra. Requer tempo, luminosidade. Portanto, esses são os primeiros estudos do capítulo De Volta. O Figner, ele narra a sua volta. E na próxima semana, vamos concluir este capítulo, que é Primeiras Visitas, Tentativa e Aprendizado, não é? E vamos entrar no capítulo 2, A Frente da Morte. Né? A frente da morte. Diante da morte. O que fazer? Vamos nos preparar. Somos educados para vivermos, mas não somos educados para morrer. Gratidão a todos, muita paz, a nossa amiga Alzenir, a nossa amiga
Edelúzia, a Cláudio, lá de Mato Grosso do Sul, a todos vocês, gratidão. Na próxima semana, vamos continuar estudando a trajetória evolutiva desta grande figura e personalidade que foi Frederico Figner. Um forte abraço e até a próxima semana. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.